Fala pessoal, GM Evandro aqui e hoje é dia de Na Busca do Top 1 do Brasil de partidas rápidas no chess.com. Bora lá começar esse nosso episódio de hoje. Uma coisa já deu pra perceber aqui nessa série é que não dá pra jogar de qualquer jeito, né? Tem que jogar mais sério aqui nessas partidas porque na faixa aqui dos 2.200 já, que é a faixa que a gente se encontra, já é pedreira, já tem partidas difíceis por aqui. Então bora lá, bora começar com essa nossa primeira partida de hoje, enfrentando aí um cara de 2.266. Eu vou jogar aqui uma defesa siciliana com ele. Vamos jogar com D6. E ele não quis abrir a siciliana. Geralmente as brancas jogam com D4, abrindo assim a siciliana, essa é a variante principal. Mas ele escolheu jogar com D3. Provavelmente ele vai jogar um ataque índio do rei, ele vai jogar com G3. Não jogou. Bom, não sei exatamente o que ele está querendo fazer nessa partida, vamos descobrir daqui a pouco. Ele está misturando meio que uma lapim com não sei, talvez se ele jogar com bispo E2 vai ficar mais próximo de uma alapim, que seria aquela siciliana com C3, onde ele está querendo jogar com D4. Mas ele está jogando um tanto passivo, né, a posição. Vamos lá, agora ele fez bispo E3, não sei se vale a pena cavalo G4, pode ser uma ideia, perguntando o que ele quer fazer com esse bispo. Né? O que você quer fazer com esse bispo aí em E3? Geralmente joga um H3 primeiro para jogar esse lance. Bom, ele veio com bispo F4. Será que vale a pena jogar E5 já? Porque E5, apesar de fechar a diagonal do meu bispo de G7, agora dificilmente ele vai conseguir fazer D4. Então eu já tenho mais espaço no centro. E depois que ele faz bispo G3, eu tava pensando em mandar um F5 já. Parece meio loucura isso? Talvez seja, inclusive. Mas eu tô tentando explorar o fato desse bispo ele tá com poucas casas e do meu adversário tá jogando muito passivo. Então percebe, agora eu já tenho um forte centro de peões, minhas peças estão muito ativas. Talvez eu tenha alguns problemas aqui com dama B3, cavalo G5, porque eu enfraqueci também o meu rei, não é tudo de graça assim. Mas a princípio eu tô gostando da minha posição, parece uma posição bem ativa, a posição parece estar bem interessante. Bom, agora ele faz esse bispo H4, tentando assim voltar o bispo para o jogo. E talvez dama E8, com a ideia de passar a dama para a ala do rei e também com a ideia de levar o cavalo para H5 e F4. Assim, esse bispo em H4 ele vai ficar assim, inútil, né? O que ele vai fazer ali em H4? Se eu chego com o cavalo em F4, ele vai ficar muito bem colocado. Outro detalhe é que dama B3 cheque, talvez eu possa responder com bispo E6. E no caso de dama B7, torre B8. E se ele fizer, por exemplo, um cavalo G5, até mesmo H6 é possível, com a minha dama em E8. Bom, e agora vamos lá, vamos de cavalo H5, vamos seguir com essa ideia de colocar o cavalo em F4, já atacando o bispo de E2, e talvez passando a dama para G6, jogando o rei H8. Eu posso combinar esse meu centro com as peças ativas e um possível ataque na coluna G. Eu acho que isso aqui pode dar muito certo. Bom, bispo G3. A primeira pergunta que vem é, se eu tomar em G3, tomar, dama G6, ele tem que jogar um rei H2. Aparentemente ele se defende, né? Mas a posição está muito delicada para ele, porque eu já começo a ter esse tipo de lance já. E4 é um lance que eu posso considerar, não, porque ele está controlando muito bem E4. E se eu simplesmente ignorar, jogar um rei H8, deixa ele jogar bispo H2 e vem com F4, torre G8, dama G6, talvez pode ser um plano esse. Bom, vamos ver se tem algo mais concreto aqui, que eu estou só nos chutes candidatos por enquanto, né? Típico aqui da nossa série, os chutes candidatos. A gente vai chutando aqui os lances e ver se dá certo. Não é assim que é o ideal de se jogar, mas acontece bastante, né? É,
Eu vou jogar rei H8, vou manter a tensão. Não vou tomar em G3, não. Talvez seja errada essa decisão, mas vou deixar essa peça por aí. Como ele tá com pouco espaço, eu vou deixar ele se enrolar um pouco mais com essas peças. Trazer a torre para G8. E agora talvez bispo H6. Não sei ao certo se tá bom mesmo o que eu tô fazendo, mas começa a ter algumas ameaças ali agora. E como progredir nesse momento? O cavalo toma D6 não é bem uma ameaça porque eu tenho dama G6. Aí dama G6 eu ameaço o mate e ameaço o cavalo. Então, não necessariamente ele está ameaçando alguma coisa aqui, né? E se eu jogar um cavalo F4, bispo F4, bispo F4, G3 dama H5. Aqui que é o momento, hein? Tomar uma decisão. Vou jogar cavalo F4. Lembrando, ele não pode tomar em D6, que tá levando esse dama G6. Agora eu jogo o bispo toma. E, bom, tô com um par de bispos. Se ele jogar G3, eu acredito que ele tá se enfraquecendo bastante. Tá criando muitas debilidades. Bom, agora ele defendeu o peão. Acredito que é o momento de jogar a dama G6. Porque assim eu defendo o peão de D6, passo a dama. Se ele jogar cavalo H4, eu tenho dama H6. E se ele jogar G3, talvez eu tenha dama H6 também. Talvez. E é isso. Vamos tentando progredir aqui na posição aos pouquinhos. Posição ainda complicada, mas temos a iniciativa. Né? Temos a iniciativa por aqui. Ele jogou com cavalo E3. Ele quer levar um cavalo para D5. Muito provavelmente. Então eu vou desenvolver. Vamos jogar bispo E6. Eu estava com a ideia de jogar um dama H6 para já pressionar o cavalo de E3. Eu posso jogar esse dama H6 agora, que aí tem uma pressão ali em E3. E eu estou de olho em possíveis sacrifícios agora em H3. Esse peão de H3 é um alvo ali. Então, por exemplo, digamos que eu jogue um torre G6 e torre G8. Talvez eu comece a ter ameaças de jogar um torre por G2 e dama por H3. Ou então imagina que em algum momento eu jogo um bispo por E3 e F4. Eu começo a ter ameaças de jogar bispo por H3 também. Aqui eu ficaria muito incomodado em jogar de brancas nessa posição, hein? Acho que vai ter uns problemas daqui a pouquinho para resolver. Bom, acho que direto eu não tenho nenhum tipo de sacrifício. Eu vou jogar o torre G6. Vamos seguir aqui dobrando na coluna G. Na busca de algum tema tático, seja um sacrifício em G2, seja um sacrifício em H3. E agora, hein? E agora? Ele joga B4, como se nada tivesse acontecendo. Ele vem lá do outro lado do tabuleiro. E aqui eu preciso achar uma ideia mais concreta já, para conseguir atacar esse rei do meu adversário, né? Bom, se eu jogar um bispo H2, seguido de F4, ele vai tomar de cavalo ali. E se eu jogar um bispo D5 com a ideia de fazer E4... Bom, esse lance parece interessante, viu? Bispo D5. Apesar de não ter mais ali as ideias em H3, agora o meu bispo ele fica de olho nessa casa, né? Na casa G2. E aí ele deu uma enfraquecida violenta com C4. Será que eu já posso pensar em jogar bispo toma? Porque olha só, se eu jogar bispo toma, cavalo toma, torre toma G2.
Torre toma G2, dama por H3. Ele vai ter que jogar torre H2, bispo toma H2, cavalo H2 e dama G2 mate. E bispo toma F3. Se tomar de bispo, eu jogo cavalo D4. Aí dama D1. E... Ah, aqui talvez eu tenha algo até melhor. Se eu jogar cavalo D4 direto. O cara calcula ali os lances, né, na frente e vê um cavalo D4 assim que chama atenção, não calcula uma variante, né? Só manda o cavalo D4 direto. Você faz isso nas suas partidas também? Não, é que assim, o cavalo D4 ele tem tanta cara de ser o lance ganhador que eu nem calculei, assim. Eu falei, não, tem que ser cavalo D4, né? Talvez seja horroroso, né? Mas parece muito ganhador esse, porque agora cavalo por D4 que ele jogou, eu tenho intermediário torre toma G2, ameaçando torre por H2 mate. Eu ainda tô ameaçando um descoberto. Então, esse lance aqui parece muito ganhador agora, torre toma G2. Ameaça em mates de várias e várias formas na posição. Mas, assim, do ponto de vista do cálculo, não tá muito certo. Isso aqui não, né? Eu falo assim, deveria calcular, revisar e tal. Mas é uma partida de 10 minutos, vai. Não dá pra ficar caprichando tanto assim. E dá pra sentir que é o lance ganhador na posição. Bom, ele tomou em G2. Eu vou tomar de bispo com cheque. E agora eu posso fazer um dama por H3, talvez, já ameaçando mate. Ou melhor, né? Vamos dar mate tudo forçado aqui com bispo por H2, rei por H2, dama por H3, rei G1. E agora dama H1, conseguindo assim dar mate. Pô, partidinha redonda a princípio, hein? Vamos ver, será que o Stockfish vai decepcionar a gente agora? Provavelmente, né? Bela vitória, diz aqui o chess.com. Vamos agora fazer a revisão. Veremos o que o peixe diz agora. Bom, ele disse que foi 77 de precisão para o meu adversário, 91,5 para mim. Não foi das piores, vai. Vamos fazer a revisão aqui da partida antes de partir para a próxima. Episódio de hoje terá 2 partidas, então. E vamos ver aqui, ó, onde que ele começou a perder o controle, né? Bom, joguei ali com G6, acho que E5 é melhor, não gosta muito do fianqueto ali. Cavalo G4, mas enfim, tá bom o jeito que eu joguei. Cavalo, ele jogou muito passivo na partida inteira. E5 e F5, tá bom, ótimo lance. Olha, é o plano correto mesmo para tomar a iniciativa. Quando o adversário ficar fazendo lance muito, muito passivo, é legal você começar a pensar nessas rupturas, em lances mais ativos para se fazer. Então aqui ele já me dá uma clara vantagem na posição. Centro, bispo mal colocado. A posição vai melhorando aos pouquinhos. Ó, não gostou muito do meu cavalo H5, era melhor dama G3. Era melhor também G3 também. Mas o plano tá mais ou menos correto, vai. Quer trazer as peças aqui para a ala do rei. Tinha lances um pouco mais precisos, igual ele fala aqui de jogar E4 direto. Mas no geral a partida aparentemente foi bem jogada, né? 2G8, bispo D5 direto era mais forte. E aí o cavalo D4, esse é o caminho certo para ganhar material mesmo. E aí ele já tomou mate. É uma partida redondinha essa. Subimos mais um pouco e bora para nossa próxima partida de hoje. Segunda partida aí desse nosso episódio e vamos jogar de brancas contra um indiano aqui de 2,281. Vamos enfrentar aí uma defesa siciliana. Agora qual siciliana que ele vai escolher, hein? A minha ideia é abrir a siciliana, então independente do que ele for jogar, ele jogou cavalo C6. Vamos abrir a siciliana, vai. Eu gosto bastante de jogar Rossolimo também com bispo B5 contra o cavalo C6, porque assim eu evito algumas variantes. Mas vamos de siciliana aberta, vamos entrar na discussão teórica aqui com ele. Vou tentar jogar alguma variante bem teórica. Vamos ver até onde ele vai, né? Bom, joguei cavalo por D4. Ele tá pensando bastante aqui, não faz sentido tá pensando nesses primeiros lances, né?
Mas enfim, né? Vamos esperar aqui, vamos ver o que esse cara vai aprontar aqui pela frente. Ele escolheu jogar aí uma siciliana Kalashnikov, que é essa variante que joga com E5 direto. Tem um problema que deixa a casa D5 fraca, o peão de D6 atrasado, mas por outro lado, os meus cavalos começam a perder bastante tempos, né? O cavalo, especialmente o de A3, ele fica muito mal colocado nessa posição. Bom, agora ele jogou bispo E6, vem de C4, de repente o cara começou a jogar super rápido na partida. Se eu jogar cavalo por B4, ele tem dama 5 intermediário, né? Porque a ideia seria cavalo toma, dama 4 cheque, dama por B4. Então vamos jogar cavalo C2 sem inventar e vamos seguir desenvolvendo normalmente. Bispo E3 agora. Bispo E3 de olho lá em B6. Porque nessas posições da Kalashnikov é interessante manter o cavalo em C2 por mais tempo para controlar a casa D4. E ele jogou numa ordem meio estranha, sabe? Tudo bem que agora eu não tenho mais A3 do jeito que eu joguei. Eu vou ter que jogar B3, depois A3. Vamos jogar bispo E2, simplesmente desenvolvendo as peças. Agora talvez um F3, defendendo aí o peão de E4. Caramba, esse aqui parece suicídio posicional. Tomo de C. Nossa, a posição tá muito estragada, né? A posição dele. Porque eu tenho par de bispos, ele tá com a ala da dama toda debilitada também. Se eu conseguisse entrar com um bispo aqui, acabava a partida já, hein? Como que eu faço isso? Porque se eu jogar A3, B3, meu cavalo ele tá sem casas. Será que eu vou ter que jogar B3 primeiro? Não vou ter uma ideia tão rápida assim. Hum... Outra possibilidade pode ser jogar um bispo C4, dama D3, mas muito lento. Ah, e se eu jogar A4 para bispo B5? Isso parece interessantíssimo, hein? Vou jogar A4. Com a ideia de bispo B5. Que agora eu jogo bispo B5 cheque. Tudo bem que eu não tenho mais A3, que seria o ideal para atacar esses peões dele. Pô, tudo para dar um cheque, né? O cheque é... Tô achando que é ruim agora. Capivara não pode ver um cheque, né, gente? Não pode ver um cheque que já vai lá. Não que tenha ficado ruim a posição, mas seria interessante que eu tivesse alguma forma mais rápida de explorar a posição dele, né? Mas ok, vamos lá, vamos jogar rock. Tá boa a posição, né? O bispo em B5 tá muito forte. Se eu jogar F4, peão toma, não tem nenhuma loucura assim, por enquanto não, né? E eu tô achando que eu fui pelo caminho errado, no fim. Essa tá sendo a minha conclusão por enquanto. Vamos trazer essa torre para C1. O ideal seria plantar esse cavalo em C4, mas meu bispo tá atrapalhando. Pô, eu não tô colocando bem as minhas peças, hein? As peças estão ficando meio descoordenadas aqui. Ele tem um bispo G5 agora para trocar. Hum, não tô gostando tanto assim da minha posição nesse momento. Vamos jogar cavalo D3, trocar esses cavalos. E depois se ele faz bispo G5... Nossa, mas posicionalmente ele tá tomando decisões muito ruins, né? Olha só, agora eu tomo, mesmo depois de ter feito várias besteiras, a posição ficou muito boa, que agora eu tenho um peão passado, defendido, peão fraco aqui de C. Vamos jogar dama D2. Se eu conseguir, por exemplo, jogar D6, acabou a partida. Aí já era. Mas mesmo assim, eu posso jogar B3, torre de C, pressionar esse peão.
Bom, sempre que ele jogar F5 eu tomo. Pensando em jogar torre C2, simplesmente. Torre C2 para torre C1 e ganhar o peão de C5, né? Esse peão tá fraco. Ele veio aqui do outro lado. Eu vou tomar em F5, voltar o bispo para D3. Acho que o bispo já fez o que tinha que fazer por ali. Caramba, o que esse cara tá querendo fazer aqui? Bom, eu vou bloquear esse bispo. Se ele jogar C4, torre C1, esse peão vai acabar caindo. Se cavalo F4, eu tenho que ficar de olho nos lances, olha. Por mais que a posição dele seja muito feia, eu ainda tenho que ficar de olho em alguns lances. Vou jogar G3. E vamos ver agora o que ele quer fazer com esse cavalo, né? Se ele quer jogar cavalo H3, cheque, RG2. Eu acho que assim, ele tá tendo umas ameaças ainda, mas se eu controlar todas essas ameaças, a minha sensação é que ele vai ficar muito perdido na posição. Vou jogar rei G2. Pode vir um cavalo para G5. Ele tem uns... Dama D7, talvez, que ameaça o peão. Fica de olho nos possíveis golpes, assim, sacrificando um cavalo e dama H3. Ele jogou ali. Mas eu não acredito muito nesse ataque dele aí, não. Um é cavalo G5 eu tô tomando e outro aqui cavalo F4 eu tomo. Ele só tem um cheque em H3, eu tiro o rei para H1, tá tudo defendido. Então parece bem superficial esse ataque dele. A minha sensação é que essas peças logo logo vão começar a cair ali. Bom, ele veio com G5. Que loucura, hein? G5. De repente para fazer um G4. Por exemplo, G4, cavalo F4, toma, peão toma, bispo F5, só que ele sacrifica, né? Não tem porquê eu entrar nisso. Vou jogar dama D3 primeiro, que eu ameaço o bispo F5 com esse lance. Por exemplo, se eu troco as damas também acabou a partida. Se eu troquei as damas já era, ele tem que abandonar. Porque olha onde está essa torre, esse cavalo preso também. Basicamente o cavalo dele está sem casas em H3. E novamente se ele der um cheque, eu tomo, dama H3, rei H1, a torre de C2, ela está defendendo os teminhas de mate em H2. Então também não tenho que me preocupar com isso. O cara sacrificou mesmo assim, hein? Toma, dama H3, rei H1. Eu deixei escapar alguma coisa aqui? Tomei, rei H1. Minha torre está defendida, o mate está defendido. Se agora tomar, eu jogo o bispo G1. Contra esse eu vou dar um cheque primeiro em G2 para ocupar a coluna G. E aí depois eu tiro o bispo. Por exemplo, bispo C1 com a ideia de bispo B2 e ficar pressionando ali E5. E tem uma peça a mais limpa na posição. Vamos jogar um bispo C1. Acho que ele vai tentar aqui um torre G8. Talvez. Mas aí tá muito morto já na posição. Eu jogo torre G1 e... Ó, vamos jogar bispo B2. Lá de olho em E5. Peça a mais, tudo defendido. O cara foi no blefe, né? O cara foi totalmente no blefe. Ele quer tentar ainda um bispo G3, olha. Malandro. E como que eu posso lidar com essa ideia de bispo G3? Fazer D6.
Porque aí esse bispo G3 eu posso jogar D7, talvez. Ou bispo G3 eu jogo dama E2, porque aí esse bispo H2, torre H2. É, tá tudo defendido. Tudo defendido. E a minha ideia é poder ter um bispo por E5 em algum momento, já dando mate. Então, imagina, bispo G3, dama E2. Ou então eu jogo D7 primeiro, depois dama E2. E tô tentando tirar o bispo para jogar um bispo por E5. Acho que algo nesse sentido vai arrematar já a posição. Percebe que nessas duas partidas de hoje eu gastei mais tempo, né? Tô tentando fazer isso aqui, porque eu percebi que eu vinha jogando muito ao toque. Então, essas partidas de 10 minutos dá para gastar um pouco mais de tempo na abertura, no início do meio jogo ali, que são momentos mais importantes até da partida. Vamos lá, eu vou jogar dama E2, só conferindo, bispo H2, torre H2. Não está acontecendo nada, então vamos defender. E agora eu posso preparar o avanço desse peão de D e ficar de olho já num possível bispo por E5. Por exemplo, bispo D5 pode ser uma ameaça. Bispo D5 com a ideia de bispo por E5. Bom, o cara tá tentando ali os últimos truques da posição. Torre D1, se bispo H2, torre H2. Não tá acontecendo nada. Beleza, vamos de torre D1. E agora vamos preparar o bispo por E5. Né? Acredito que vou ter que jogar um bispo C6 para ameaçar D7. Na realidade, bispo C6 eu já ameaço o bispo por E5. E ele vai ter que começar a voltar as peças. É, foi o que aconteceu agora. Voltou aí uma peça. E ele atacou algumas coisas. Bom, deixa eu jogar dama D3. Se tomar tudo em H2, cheque. Opa, esse não, hein? Bom, vamos jogar aqui bispo C2. Lance meio esquisito, né? Mas tô querendo simplificar a posição. Talvez seja horroroso esse lance, né? Mas eu defendo o peão de B. E aí eu posso trocar e jogar um dama D3, por exemplo, para ativar minha dama. Porque se ele trocar, troca, tem uma peça a mais ali e vou ganhar aos pouquinhos. Pelo menos é um lance simples de fazer e eu paro de levar os temas de bispo H2, esses sacrifícios por aqui. Bom, ele tá aqui, pensa. Se jogar a torre toma D6, tô pensando se eu tenho algum tipo de golpe, mas aparentemente não, né? Não tenho nenhum golpe para desviar essa torre, né? Por exemplo, torre toma, dama toma. Se eu conseguisse desviar a torre, tô ganhando na posição, né? E agora se eu jogar rei G1, com a ideia de simplesmente tomar. É, pode ser um lance, né? Rei G1. Ameacei tomar o bispo. Se ele tiver que tirar o bispo para H2, agora pode ter uns teminhas de mate. Como que eu exploro esses teminhas de mate? Vamos jogar assim, bispo D3, com a ideia de bispo C4. Coloca aqui o bispo em C4, aí fica os dois bispos alinhados ali, ameaçando os mates. Vamos jogar um dama E4 para bloquear. E agora essa torre ela fica escrava também na defesa do peão de H7. Ameacei um dama 8 cheque, talvez ganhando já a posição.
Estamos aí com 1 minuto e 59. Aí ele tenta se defender. Vamos jogar agora um bispo C4. Ameacei torre G8. E ele não tem mais torre G5, porque eu simplesmente tomo agora. Tomo em G5 e depois bispo por E5. Acho que chegou a hora, hein, gente? Chegou a hora dele abandonar a partida. Não, brincadeira, ele vai seguir jogando ainda. Ele vai fazer mais uns lances. Ele vai jogar um bispo G7, eu acho. Aí eu tenho um lance legal, que é esse daqui. Precisa fazer isso? Não, é que eu tenho dama por F4, peão toma, bispo por G7, né? Mas eu nem acho que é o mais forte. Eu acho que dama D5 é ainda mais forte. Porque dama F4 ele joga dama D8, ele ameaça um dama D1 cheque, cria alguma ameaça. Dama D5 é tortura, né? Porque ele não pode fazer nada agora. E eu ameacei um dama F7, por exemplo, que eu toco tanto na torre de H5 quanto no bispo de G7. E aí ele tem que abandonar. Ou até torre por G7 deve estar dando mate também. Olha, ele jogou dama E8. E agora vamos fazer um dama B7, ameaçando mate. E aí eu já tenho aquele lance de torre, né? O torre G. Será que tem algo ainda melhor para já arrematar de vez? Vou jogar bispo F7 aqui. Vamos de bispo F7. Eu ataco a torre e ataco a dama ao mesmo tempo. E se ele joga agora dama, eu posso jogar, por exemplo, um dama D7. Porque dama D7, se tomar a dama, eu tenho torre G8 mate. E agora eu estou ameaçando trocar e ganhar a torre. Por exemplo, torre G5, aí eu troco e tá levando o bispo por E5 também. Bom, e ameacei trocar as damas e dar mate no próximo, né? O mate, ameacei mate em 2, depois de dama D7. Bom, agora eu jogo torre dama G5, ameacei mate. E aqui tem um mate bonito, ó. Que aí eu jogo dama toma D8 e vamos dar mate com os dois bispos. Caramba, esteticamente foi bonito aqui o finalzinho, hein? O finalzinho com os dois bispos dando mate. Partidinha interessante essa. Eu acho que, assim, eu não explorei da melhor forma, que ele jogou meio torto, abertura ali. Mas até que foi indo, né? Deu 83 de precisão para mim, 74 para ele. Não foi das mais precisas. Mas vamos ver aqui no detalhe por que ele ficou mal, o que aconteceu aqui na partida, né? Bom, e antes de fazer aqui a análise, olha só, se você quer evoluir no xadrez, deixa eu te contar aqui que nós vamos abrir as matrículas para uma nova turma de alunos da Chessflix, que é a nossa escola de xadrez. Lá você tem aulas comigo, com outros grandes mestres, tem acesso ali às nossas trilhas de treinamento, aulas ao vivo e dezenas de outros treinamentos de abertura, meio jogo, finais. Para você se tornar aluno com uma condição especial, ainda receber vários bônus exclusivos, basta você entrar para a nossa lista de espera. O link está aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, beleza? Só você clicar, fazer ali seu cadastro e entrar na lista de espera, fechado? Bom, então vamos lá, ó. Vamos ver o que rolou nessa partida. Começou aí com essa Kalashnikov jogando com E5. Jogamos ali C4. Ó, bispo E6, o computador acha que é ruim já. Realmente eu não conhecia esse lance. Estava esperando o cavalo E7, o cavalo de C7. Dama A4 era o lance, ó. Eu cheguei a cogitar, mas achei que não era o momento. Mas olha essa posição, que beleza que tá. 2 pontos de vantagem. Ele fez tudo errado, né? Que a minha estrutura de peões é muito melhor. Só que eu não explorei bem. O meu A4 para dar um cheque em B5, horrível. Porque aí eu não tenho mais a ideia de A3. Eu poderia jogar um B3 e A3, aí abro a ala da dama, pressiono o peão. Era muito melhor esse plano no longo prazo, né? Então eu jogo roque, dama D2, B3, A3, torre por A3, dobra as torres. Vai acabar caindo o peão de A5. Aí do jeito que eu joguei, eu fiquei sem ter casa para invadir.
Eu acho que ele tinha um bispo G5 em algum momento para igualar. Aqui, eu acho que ele poderia ter feito assim, ó. Cavalo toma, dama toma e bispo G5. Não iguala ainda tá melhor o branco, mas cai consideravelmente a minha vantagem depois disso. Porque aí ele dá um fim no bispo mal dele. Eu vi essa ideia, mas ele com esse muito ruim. Bom, podia ter jogado um G3 profilático em algum momento. Mas olha, ele foi amontoando as peças dele aqui na ala do rei de um jeito que ficou muito descoordenado. É aquele negócio assim, ele tá por um truque, né? Se dá certo ali, ele sacrifica uma peça, dá mate, alguma coisa assim, ele ganha. Mas se eu não caio no truque, ele tá perdidaço, porque tá muito descoordenado as peças. Bom, aí ele sacrificou na loucura, e aí foi mais questão de ir aos pouquinhos aqui, só para converter a vantagem da peça a mais. Foi melhorando as peças, melhorando, sem dar nenhuma chance. E aí no fim teve um mate bonitinho ali com os dois bispos. Galera, e com isso chegamos aí a 2.276 na nossa série. E estamos aí com quanto de partidas rápidas? Nós chegamos a que ranking ali, né? Porque o último episódio eu tinha empatado até a partida, por um milagre consegui empatar. Mas agora chegamos em que lugar aqui? Vejamos. Eu acho que estou lá atrás ainda. Ó, já estou aparecendo na página 3, hein? Que antes não estava aparecendo em página nenhuma aqui. Página 3, número 144 do ranking com 2.276. Bora lá, galera. Bora ver o que vai acontecer aí nos próximos episódios da série. Se você tá gostando, deixe seu like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal. Eu fico sabendo que você tá gostando da série também. E deixe aí nos comentários o que você achou das partidas de hoje. E a gente se vê no nosso próximo episódio, nosso próximo vídeo aqui no canal.